Que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Hoje, nosso guia vai ser o caderno de anotações de um cara, um viajante muito corajoso do comecinho do século XX, chamado Elkan Nathan Adler. Pelos olhos dele, a gente vai conhecer um mundo fascinante, cheio de comunidades judaicas super vibrantes e diferentes, espalhadas por vários continentes, tudo isso um pouquinho antes da história virar de cabeça para baixo. E que guia, hein? Olha só o que ele mesmo dizia. Essa frase já mostra bem o espírito aventureiro dele, né? Basicamente, ele está dizendo que, para um viajante, não existe não posso ou não devo. É isso que vai dar o tom da nossa jornada. Uma exploração sem medo, que cruza fronteiras, não só as geográficas, mas as culturais também. Então vamos lá. Bom, para começar, quem era esse homem por trás do caderno? E que viagens foram essas? A gente vai ver a escala impressionante do que ele fez bem ali na virada do século. Então, o Elkan Adler não era um turista qualquer, sabe? Longe disso. Ele era advogado, estudioso e, o mais importante, um colecionador apaixonado por manuscritos raros. A viagem dele era, na verdade, uma missão: documentar e preservar a herança riquíssima de comunidades que quase ninguém no Ocidente conhecia direito. E que missão, hein? O tanto que ele viajou é, nossa, impressionante para a época. Pensa só, ele foi do Egito até a antiga Pérsia. Chegou a ir para as cidades da Rota da Seda, como Bucara e Samarcanda. Cada lugar que ele parava era uma peça nova desse quebra-cabeça, uma face diferente da diáspora judaica, num mundo que, mal sabia ele, estava prestes a mudar completamente. Agora, vamos mergulhar um pouco nas observações dele sobre o dia a dia. É aqui que a gente começa a ver os detalhes, as cores, os contrastes da vida que ele encontrou pelo caminho. Por exemplo, a diversidade econômica era algo que saltava aos olhos. Lá no Egito, ele viu uma comunidade judaica muito bem estabelecida, que praticamente controlava o comércio com o interior da África. Eram figuras centrais numa rota comercial super importante. Aí ele viaja para Salônica, na Grécia, e a realidade é outra, completamente diferente, um contraste muito forte. Lá ele encontra uma comunidade judaica formada por trabalhadores braçais. Eram eles os barqueiros, os carregadores, os pedreiros, basicamente a espinha dorsal de uma das cidades portuárias mais importantes do Império Otomano. E o Adler tinha um olhar incrível para os detalhes, sabe? Ele conseguia pintar um quadro com palavras. Em Jerusalém, ele descreve os Chassidim com aqueles chapéus de pele e os cachos no cabelo. No Egito, todo mundo usava o fez, aquele chapeuzinho vermelho. Na Pérsia, as mulheres com seus longos mantos pretos. E no Cáucaso, os homens pareciam guerreiros, com cartucheiras no peito. Cada lugar, uma identidade visual única, bem marcante. Bom, saindo um pouco do mundo material, das roupas e do trabalho, a gente entra no lado espiritual. O Adler ficou fascinado em ver como as mesmas tradições religiosas podiam ser adaptadas e vividas de jeitos mas tão diferentes. E isso levanta uma questão super interessante, que está no centro do trabalho dele. Como uma fé, uma tradição tão antiga, se manifesta de formas tão únicas em lugares e culturas completamente diferentes. Olha só esse exemplo que ele dá de Jerusalém. Ele estava observando uma celebração, a alegria da lei, e ficou impressionado com a paixão, com a energia da dança dos Chassidim. Era uma expressão de fé muito física, sabe, exuberante. Ele achou até engraçada, mas ao mesmo tempo viu que era algo muito, muito sincero. E o que mostra como a mente dele era curiosa é que ele faz uma conexão inesperada. Ele lembra de algo que viu na Espanha, em Sevilha, uma missa católica, a missa dançante, onde os meninos dançavam para supostamente imitar a dança dos israelitas na frente da arca. Uma coisa não tinha a ver com a outra, mas ele viu esse paralelo, essa conexão cultural que achou incrível. E os cadernos dele estão cheios dessas pequenas pérolas, desses detalhes fascinantes. Por exemplo, no Cairo, com aquele calor todo, o pessoal na sinagoga usava leques de pena para se refrescar. Em Bukhara, imagina só, ele ouviu um rabino de Safed fazer um sermão sobre a teoria da evolução. E em Hebron, ele viu de perto um acordo super delicado que permitia que judeus rezassem numa frestinha do muro de um local sagrado para os muçulmanos. Cada costume desses conta uma história de adaptação, né? Isso nos leva a um outro ponto que aparece o tempo todo nas anotações dele. Essa tensão entre o velho e o novo. Ele estava vendo, ao vivo, um mundo onde os costumes antigos batiam de frente com as forças da modernidade. É exatamente essa fricção. Pensa bem. De um lado você tem tradições de milênios, restrições legais contra judeus na Pérsia, superstições super antigas, e do outro lado, o progresso chegando com tudo. Novas ferrovias ligando as cidades, escolas modernas ensinando todo tipo de matéria. Ele chegou a ver um notário muçulmano aprendendo francês numa escola judaica. O Adler estava ali, bem no meio dessa colisão de eras, e ninguém sabia no que aquilo ia dar.
Mas ele também viu as sementes de uma coisa nova, uma conexão mais global. Organizações internacionais como a Alliance Israélite Universelle, que era de Paris, estavam começando a construir pontes. Elas conectavam essas comunidades distantes umas das outras, usando educação, a filantropia, e com isso estavam criando um novo sentimento de identidade judaica mundial. Agora, chegando na parte final, é muito importante a gente entender que o trabalho do Adler é bem mais que um diário de viagem. É, na verdade, um artefato histórico, uma peça de um valor gigantesco. Por quê? Porque o que o Adler registrou não era só um momento qualquer no tempo, era o fim de uma era. O livro dele é literalmente uma cápsula do tempo. É uma foto de várias comunidades que estavam ali, na beirinha de acontecerem coisas que iam mudar o mundo para sempre. Ele conseguiu capturar a diáspora, que é essa dispersão do povo judeu pelo mundo, num momento muito específico, um estado de coisas que hoje em grande parte já não existe mais. Ele documentou toda a riqueza e a diversidade dessa diáspora um pouquinho antes do mapa do mundo ser totalmente redesenhado. E para a gente ter uma ideia do contexto, poucos anos depois das viagens dele, o que aconteceu? Veio a Primeira Guerra Mundial, que levou ao fim do Império Otomano, depois a Revolução Russa, que transformou a Ásia Central. Basicamente, os impérios caíram e varreram do mapa muitas das paisagens e das sociedades que ele tinha acabado de descrever. É por isso que o trabalho dele é tão, mas tão precioso. Sem querer, o Elkan Edler acabou se tornando o cara que registrou os últimos momentos de um modo de vida que tinha mais de 1000 anos. Ele nos deu uma última olhada, um último vislumbre de um mundo que estava prestes a sumir para sempre. E essa viagem toda com o Adler nos deixa com uma reflexão, né? Ele conseguiu preservar o mundo que, sem ele saber, estava com os dias contados. E isso faz a gente pensar: o que será que no nosso mundo de hoje, que parece tão sólido, tão permanente, vai ser visto como uma coisa estranha, uma relíquia de um passado distante daqui a 100 anos?